O reino milenar de Cristo aparece em Apocalipse, capítulo 20, de 5 a 6, onde diz: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Muito bem, vamos começar com o professor, pastor Leandro Tarrataca. Explique para nós, pastor, já que o senhor defende a posição mais literalista, né? O Apocalipse fala no reinado de 1000 anos, aqui o senhor crê nisso, e fala em primeira ressurreição. Explique para nós o que eu não falei na abertura. Como é que é esse esquema de ressurreições? Claro. Bom, é importante lembrarmos que existe uma ciência de interpretação bíblica que se chama hermenêutica. Da hermenêutica você tem a exegese, que consiste em você retirar do texto a sua compreensão. Nós até brincamos no meio teológico dizendo que você não pode fazer exegese, que é colocar a sua opinião dentro do texto. E uma das coisas importantes é que a Bíblia deve ser interpretada histórico e gramaticalmente, ou seja, você tem que reconstruir o pano de fundo histórico e as informações, e levar em consideração as informações gramaticais que você encontra na passagem. Como o livro de Apocalipse, ele não pode ser provado por uma narrativa paralela, mas sim como uma apresentação cronológica do que vai acontecer, especialmente capítulo 19 e 20, você tem então a ordem dos fatos. Antes de Jesus estabelecer o seu reino na terra, ele fará uma ressurreição. Essa é chamada ressurreição dos justos. Jesus fala disso no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 14. Depois, então, dessa primeira ressurreição, você tem um reino literal, histórico, prometido já no Antigo Testamento, e no final, então, desses 1000 anos, Jesus faz a segunda ressurreição, que é aquela em que os ímpios são julgados por suas obras e lançados no lago de fogo eterno. Então, resumindo, a posição do pastor Leandro diz: haverá duas ressurreições físicas, uma só de justos, para que esses justos reinem com Jesus durante 1000 anos literais aqui no planeta Terra a partir de Jerusalém. Ele mencionou que não existe nenhuma referência ao reinado milenar de Jesus na Bíblia, exceto em Apocalipse 20. Isso é correto? Não, não é correto, com todo respeito ao bispo. A verdade é bem outra. Você tem várias profecias veterotestamentárias que demandam um cumprimento histórico de um reinado na terra. Além disso, é muito importante levar em consideração que quando você fala de interpretação bíblica, de hermenêutica, o contexto é rei. Você não pode, por exemplo, apanhar uma passagem e recortar várias outras para subsidiar o seu ponto de vista. Quando você lê o livro de Apocalipse, ninguém teria a conclusão de que Apocalipse está tratando de uma ressurreição espiritual lendo o texto de Apocalipse. Por exemplo, o texto diz assim no versículo 4: vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Claramente, essas pessoas morreram, são os decapitados. Mais importante, antes de pairar alguma dúvida se essa era uma ressurreição espiritual ou física, João claramente diz aqui no texto: esta é a primeira ressurreição, versículo 5. O bispo fez uma referência interessante quanto ao fato de que João é o autor, então nós temos que levar em consideração como é que João usa essa palavra, para ver se na sintaxe, quer dizer, as palavras que vêm antes e depois, qual é o sentido dela. João, no capítulo 1, versículo 18, descreve, aí é uma narrativa. É importante lembrar que literatura apocalíptica, e 500 anos antes de Jesus já existia, o livro de Daniel, por exemplo, também tem narrativa. Ele não tem só símbolos. João usa da seguinte maneira, capítulo 1, no versículo 18, Jesus diz assim: eu era aquele que estava morto e agora vivo. É a mesma palavra, zao.
E depois, no capítulo 2, versículo 8, a mesma coisa, aquele que estava morto e agora vive, Zau. No capítulo 13, diz que a besta que foi ferida sobreviveu, Zau, é a mesma coisa. E aqui no texto, nós temos mais uma vez, na sequência do texto, falando a respeito daqueles que estão na segunda ressurreição, o texto diz que eles viveram, bem-aventurado, porque eles só viveram depois desses 1000 anos. A mesma palavra é usada sempre no livro de Apocalipse para a ressurreição física. Nenhuma vez ela é usada para a ressurreição espiritual. Aliás, seria uma estranheza muito grande que nesse bloco de versículos do capítulo 20, João usasse a mesma palavra com 2 sentidos diferentes. A primeira, viveram. A segunda, falando daqueles da segunda ressurreição, que também viveram, mas na primeira uma ressurreição espiritual e na segunda uma ressurreição física. A exegese e a hermenêutica não seguem esse padrão. Importante ainda, o capítulo 5 de João, que foi citado, Jesus diz claramente que os mortos ouviriam a sua voz, sairiam dos seus túmulos, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. E é isso que eu encontro presente no capítulo 20. Como é que o senhor vê essa menção a 2 Tessalonicenses, irmão? Bom, uma questão importante que nós temos que levar em consideração é que quando a Bíblia faz uma descrição da ressurreição, ainda que em termos gerais, ela não é excludente em hipótese alguma. O fato de nós encontrarmos 2 ressurreições no livro de Apocalipse, lembre-se, o contexto é rei. Nós temos que interpretar as passagens bíblicas à luz do seu contexto histórico, gramatical, sintático. É importante lembrar do seguinte, quando nós pensamos nisso. Você analise que Jesus fala da ressurreição de justos, fala da ressurreição de uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Daniel fala daqueles que ressuscitariam para a vergonha eterna e para a vida eterna. E ainda que nós tivéssemos apenas Apocalipse 20, seria legítimo entender que a Bíblia nos fala de 2 ressurreições. Por quê? O único ensino que nós temos sobre a Torre de Babel, a divisão das línguas, é Gênesis capítulo 11. E ninguém reclama e diz assim, eu não aceito porque é a única passagem da Bíblia que trata do assunto. Se a Bíblia ensinar, num único versículo, uma verdade eterna, ela é passível de ser aprendida, aplicada e vivida. Tá. Diz que Jesus e os evangelhos relatam de forma bastante abundante, é chegado o reino de Deus. Não diz, o reino de Deus virá, mas é chegado o reino de Deus. Se o reino de Deus já é chegado, por que Jesus ainda tem que vir para reinar? Bom, é importante entender mais uma vez que Jesus é o agente do reino. Jesus disse, inclusive para os fariseus, o reino de Deus está entre vós, e uma outra tradução diz em vós, mas entre vós é a minha tradução, me parece que verte melhor a ideia de Jesus. Ele é o agente do reino. Mas a história não termina ali. Por ocasião da ascensão de Jesus, os discípulos perguntam a ele, Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Está no livro de Atos, no 1º capítulo. E Jesus não disse, olha, vocês não entenderam nada, não existe reino. Ele disse assim, não vos compete saber tempos e épocas que o Pai reservou para si. O reino, para se cumprir todas as profecias veterotestamentárias, a esperança messiânica que Jesus apresenta no capítulo 1, é um fato. E ele deve ser aguardado. A dificuldade aqui do amilenismo é o seguinte, por 300 anos, a igreja sempre sustentou o pré-milenismo. Pápias, Irineu, no seu livro Contra as Heresias, ele defende um pré-milenismo de fato e histórico. É a partir de Agostinho que a gente tem essa mudança. Então, se você pega William Hendrickson, que ele popularizou o sistema, junto com Huyckman e Berkhoff. Qual o sistema? O sistema milenista. Aí cria uma grande dificuldade, porque não é possível interpretar Apocalipse com a clareza que o texto traz. Então é obrigado você ficar pulando em várias outras passagens para tentar entendê-lo. Quem é a grande pergunta? Quem são estas nações que restam para Cristo governar? Só 2 grupos distintos quando Cristo vier. E isso a gente tem que concordar. Os salvos e os perdidos. Os perdidos aqui estão condenados e destruídos, não sobraram, não restaram. Então, os salvos estão entre os glorificados com corpos preparados já para Nova Jerusalém, sobre quem reinará Jesus e os
salvos? Essa não é uma dificuldade para se explicar isso. Quando você está descrevendo um episódio de guerra, é óbvio que as pessoas que morrem na batalha são aqueles que estão na guerra. Não significa que toda a população mundial tem que ser dizimada durante esse período. A questão da sintaxe, a questão de que a palavra ressurreição aparece 40 vezes no Novo Testamento. Nunca ela é utilizada para a ressurreição espiritual. Por que somente nesta passagem teria que ser uma ressurreição espiritual? Eu digo por quê. A Bíblia de Genebra, de Estudo Genebra, que é uma Bíblia amilenarista, ela traz uma nota de rodapé e diz o seguinte: se a primeira ressurreição for literal, aliás, muito sincero dos editores, se a primeira ressurreição for literal antes do milênio, os pré-milenaristas estão corretos. Então é preciso fazer uma ginástica muito grande para fazer com que a palavra essezan, viveram, não significa viver fisicamente, embora no Apocalipse sempre seja usado nesse sentido, e a palavra ressurreição, anastasis, significa outra coisa que não a ressurreição física. Agora, uma que eu nunca tinha ouvido é essa de que Jesus vai sim reinar 1000 anos, mas não aqui na Terra. Ele vai reinar 1000 anos aonde? Já conhecia essa, pastor Tarrataca? Olha, curiosamente, a posição de Agostinho era mais ou menos essa, porque embora ele fosse um amilenarista, ele acreditava que esse período de reino espiritual era por 1000 anos, literalmente, depois viria o estado eterno. Tá de brincadeira. Não. Essa era a posição de Agostinho. Então, ele era amilenista, mas o período do governo era de 1000 anos? Sim, o que faz sentido, porque se nós entendemos que Agostinho está vivendo num período em que houve uma fusão entre o Estado e a Igreja, quando ele olhava para ao redor, a igreja estava reinando. Então ele fez uma leitura da Bíblia e das promessas bíblicas empiricamente, à luz da sua experiência. Isso me lembra, o senhor não respondeu uma das colocações muito fortes do bispo Hildo, de que Efésios fala que nós reinamos com Jesus. Então por que Jesus vai reinar se nós já reinamos com ele? Bom, é importante entender o seguinte: quando nós estamos falando do reino histórico de Cristo na Terra, eu até quero dizer, algumas pessoas me dizem assim: Leandro, não faz a menor diferença se eu acredito num reino histórico ou não histórico. Para mim faz muita diferença, eu vou dizer por quê. Quando eu estudo a respeito do reino histórico de Deus que acontecerá nessa terra, ou o reino de Cristo, aliás, é interessante ver que é chamado de o reino do Cristo, que é um cumprimento das profecias do Antigo Testamento, do Messias, do Cristo. Eu aprendo algumas coisas, é como quando você olha para um modelo do ideal do que as coisas deveriam ser. Então você vê que no reino dele há equilíbrio ecológico, há justiça, não há miséria, não há perversão de valores. Eu então, como um agente desse reino, que espero a vinda desse reino, passo a materializar em ações mudanças éticas, políticas, inclusive de consciência social. Agora, o reino de Cristo vai se cumprir, uma das grandes razões é a promessa que fez a Israel. Em Atos, capítulo 1, claramente os discípulos perguntam: é este o tempo em que vai restaurar o reino? E Jesus não disse: não há reino, não é isso. Ele diz assim: não, o tempo e a época não compete a vocês saberem. É importante também lembrar, pastor, aqui dentro do contexto de capítulo 20, a questão de que o pastor, aliás, o bispo citou várias vezes o literalismo, a interpretação histórica e gramatical. E você tem que ser consistente com o sistema que você interpreta. Por exemplo, o texto fala de céu, eu tenho certeza que o bispo acredita que isso é literal. Fala de Satanás, eu acredito que o bispo, porque muitos amilenistas também não creem nisso, mas que Satanás é uma pessoa. Fala de ressurreição física, eu tenho certeza que o bispo acredita que pelo menos a segunda seja literal. Então o que acontece é que você não pode apanhar dentro do mesmo capítulo, dentro do mesmo contexto, dentro da mesma sintaxe e dizer 3 versículos são alegóricos, 4 versículos são literais. A nossa posição é que no capítulo 20 nós temos uma descrição do reino histórico que acontecerá. Aliás, o texto diz no versículo 6, bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. Por quê? Porque esses não serão condenados. Jesus chama em Lucas capítulo 14, versículo 14, de a ressurreição dos justos. Quando o amilenismo diz que Satanás está amarrado, está preso, está impedido de enganar as nações, como o senhor brilhantemente vem falando, como a gente pode entender nações que são
claramente enganadas por sistemas religiosos absurdamente opressores. O diabo não está lá enganando essas nações? Está enganando, mas... Então... Mas não despreze essa pequena semente. Ela tem no seu DNA um poder extraordinário. Ela cresce, torna-se uma árvore, mas veja que a presença do mal sempre está ali contida. Então... Vem os pássaros. O reino de Deus é como o semeador que saiu a semear. Só 1/4 parte da semente cai em terra boa. O reino de Deus é como alguém que plantou trigo, mas veio outro e plantou o joio. Eu quero ver como é que isso casa com o reino milenar, pré-milenista. Eu continuo vendo que o problema do amilenismo é um problema seríssimo de hermenêutica e de exegese. Porque, por exemplo, quando fala-se a respeito de que Satanás está amarrado, aí quando você olha e faz uma análise empírica de todos os problemas, do cerceamento, do engano das nações que estão... Então não é exatamente isso que representa. Mas tudo bem, ainda que eu aceite que seja um cerceamento parcial, então, de Satanás, isso apenas comprova o pré-milenismo. Porque o que o texto de Apocalipse 20, no contexto das duas ressurreições, diz é o seguinte, diz assim, olha, lançou no abismo, fechou, pôs o selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Bom, quando eu tenho um filho, se ele apronta alguma coisa em casa, faz uma bagunça, eu posso dizer para ele, filho, você vai ficar sentado naquela cadeira ali. Ele ainda tem um envolvimento com o ambiente, mas se eu disser para ele, você vai sair do quarto, da sala, você vai para o quarto e eu vou trancar a porta, ele não tem mais nenhuma participação nas coisas que estão acontecendo ali. O que o texto do Apocalipse diz é muito diferente do que o amilenismo descreve. O texto de Apocalipse diz que Satanás será lançado não do céu para a terra, não apenas estaria amarrado com uma corda fraca, me desculpe o sarcasmo, porque ele continua matando, roubando e destruindo, mas ele seria colocado num abismo, o abismo seria lacrado para que ele não saísse de lá. É o que diz o texto, até que se cumprisse os 1000 anos. Outra coisa importante é que o texto diz que no término desse período de 1000 anos, Satanás seria solto. E a minha pergunta para o bispo é a seguinte, ainda que seja amilenista, entenda que este reino é espiritual, quando Satanás vai ser solto? E o que significa esse período em que ele vai estar livre? Mas todas as coisas que ele citou, inclusive falando da chave, da igreja, disso, daquilo, não está no texto de Apocalipse. Ele está lendo essas informações no texto de Apocalipse. Outra coisa, o nome desse método utilizado pelo bispo é paralelismo progressivo. Ou seja, você vai encontrando nas divisões do livro de Apocalipse como se a história fosse recontada e recontada e recontada. Mas não é isso que nós encontramos no capítulo 20. Volto na ideia inicial, que eu não vi ainda ser lidada de maneira apropriada. O texto diz que essas pessoas foram decapitadas, eram mártires. Mártires sabe de onde? Da grande tribulação. Porque o capítulo 6 de Apocalipse, a Bíblia diz que João tem uma visão e as almas estão sob o altar. E essas almas perguntam, quando o Senhor fará justiça? E o Senhor diz, olha, ainda não foi completado o número. Quando nós passamos a grande tribulação, esse número é completado e então chega a hora deles serem julgados, daqueles que fizeram danos. E eles são fisicamente ressuscitados. Agora, ler no Apocalipse que eles são decapitados e que eles ressuscitaram espiritualmente é um problema sério de ser resolvido. Ler no Apocalipse que há 2 ressurreições e não aceitar a primeira, aceitar só a segunda, é um conflito com o que flui no texto. Ler no Apocalipse que Satanás será solto depois do milênio e dizer que ele não será solto é uma afronta à revelação bíblica, à objetividade do texto. E outra coisa importante, dizer que é fantasioso um reino histórico que Deus fará é zombar das promessas do Antigo Testamento. Eu penso ser fantasioso olhar para os problemas que nós enfrentamos hoje, olhar para um pai que teve um filho abusado fisicamente, olhar para a miséria e dizer que Cristo está reinando hoje, que o reino de paz de Cristo está acontecendo agora e que Satanás está amarrado. Eu olho ao meu redor, Satanás continua roubando, matando e destruindo. E eu olho com grande ansiedade para aquele dia, quando o reino de Cristo será estabelecido na terra.
Para você que fica com a gente, que fica com a Rita, a paz e a graça de Jesus, nos encontraremos no próximo Veja Só.